Imagina isso! Cheiro de pólvora no ar, cadáveres pelas ruas, uma guerra civil destruindo um país inteiro. E aí, o futebol parou tudo isso, não por um dia, não por algumas horas. Por 2 dias inteiros, soldados, rebeldes e gangues armadas colocaram as armas no chão, só porque o Brasil estava chegando. Isso aconteceu de verdade, em 2004, no Haiti. E a história que você vai ouvir agora é uma das mais surreais, emocionantes e poderosas da história do futebol mundial. E adivinha? Hoje esses dois países se enfrentam de novo, na Copa do Mundo. Fica até o final, porque isso é muito mais do que futebol. Para entender o que aconteceu em agosto de 2004, você precisa entender o caos absoluto que era o Haiti naquele momento. O país, já um dos mais pobres do hemisfério ocidental, estava à beira do colapso total. Em fevereiro de 2004, o presidente Jean-Bertrand Aristide foi derrubado por um golpe. Grupos rebeldes armados, milícias, gangues organizadas, todos querendo o controle do país. O governo provisório que assumiu não tinha força suficiente para controlar nada. Port-au-Prince, a capital, virou um campo de batalha. Não era metáfora, era literal. Bairros inteiros dominados por facções criminosas. Sequestros cotidianos, tiroteios ao anoitecer, crianças morrendo nas ruas. A população vivia com medo de sair de casa. Foi nesse cenário que a ONU decidiu agir. Em junho de 2004, foi criada a MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. E quem liderou essa missão? O Brasil. Mais de 7.000 capacetes azuis foram enviados ao país. O general brasileiro Augusto Heleno Ribeiro Pereira comandava as tropas. Mas tinha um problema enorme. As armas não estavam funcionando. Pelo menos não da forma que precisavam. Cada vez que as tropas da ONU avançavam em algum bairro tomado por gangues, havia reação violenta, confrontos, baixas, e a população civil ficava no meio do fogo cruzado. A situação era desesperadora. E foi aí que surgiu uma ideia completamente fora do comum. O presidente do Brasil na época era Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que cresceu na pobreza, que conhecia o poder do futebol como válvula de escape social, teve uma ideia. Se as balas não estavam trazendo paz, talvez uma bola pudesse. Ele entrou em contato com a ONU, com o governo provisório haitiano, e propôs algo que, num primeiro momento, pareceu absurdo: levar a seleção brasileira de futebol ao Haiti para jogar uma partida amistosa. O Brasil de 2004 não era qualquer seleção. Era a seleção pentacampeã do mundo, detentora do título de 2002, a equipe mais famosa do planeta naquele momento. O elenco tinha nomes que faziam o mundo inteiro parar. Ronaldinho Gaúcho, o melhor jogador do planeta. Ronaldo Fenômeno, o maior artilheiro do planeta. Roberto Carlos, o lateral com o canhão no pé esquerdo. Adriano, Cafu, Juninho Pernambucano. Era o Brasil mais estrelado dos últimos anos. E esse time iria ao Haiti. A lógica era simples, mas poderosa. O povo haitiano amava futebol. O povo haitiano adorava o Brasil. Se havia algo capaz de unir pessoas divididas pela guerra, era esse time. O técnico da seleção na época, tia Alberto Parreira, topou. Os jogadores toparam. E assim, o plano foi colocado em prática. A partida foi marcada para o dia 18 de agosto de 2004, no estádio Silvio Cator, em Port-au-Prince, com capacidade para 15.000 pessoas. Houve uma proposta inicial de que os haitianos que entregassem uma arma na entrada receberiam um ingresso para o jogo. A ideia foi descartada por questões de segurança. Mas nem precisou. Quando o avião da seleção brasileira pousou em Port-au-Prince, o que aconteceu foi algo que nenhum daqueles jogadores, acostumados com multidões pelo mundo todo, jamais esqueceu. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas. Não para ver o ônibus da seleção passar. Para estar perto, para sentir, para existir no mesmo espaço. A caravana blindada da ONU levava os jogadores do aeroporto ao estádio.
E nas ruas estreitas de Port-au-Prince, uma multidão densa, apinhada, faminta de alegria, esticava os braços tentando tocar o vidro dos veículos. O técnico Alberto Parreira disse anos depois que aquilo o marcou para sempre. Quando a gente ganhou a Copa do Mundo em 2002 e voltou para o Brasil, foi um desfile incrível. Mas o que vi no Haiti naquele dia era a mesma coisa, aquela mesma emoção, aquela mesma loucura, em meio a uma guerra. O estádio tinha capacidade para 15 mil pessoas, mas naquele dia estima-se que mais de 30 mil estivessem dentro. E do lado de fora, outro tanto que não conseguiu entrar, ficou nas grades, nas árvores, nos telhados dos prédios ao redor. Crianças que nunca tinham ido a um jogo de futebol. Adultos que talvez nunca fossem ter outra oportunidade. Pessoas que passaram por horrores inenarráveis nos meses anteriores. E ali, por algumas horas, tudo aquilo desapareceu. O presidente Lula tinha pedido algo especial à seleção brasileira. Por favor, não golem demais. Não queremos humilhar. O objetivo é a paz, não a vitória. Bom, os jogadores ouviram. Mas o futebol tem uma lógica própria. Desde o primeiro minuto, o Brasil encantou. Não era para ganhar de goleada, mas era impossível conter aquele elenco. Ronaldinho Gaúcho foi o grande protagonista do dia. O camisa 10 fez um show completo, dribles que arrancavam gritos da multidão, lances que faziam o povo haitiano esquecer por um segundo que havia guerra lá fora, e gols. Ronaldinho marcou um hat-trick, 3 gols numa partida só. Adriano marcou 2. Nilmar completou o placar. Resultado final: Brasil 6-0 Haiti. Mas aqui está o que ninguém esperava. Quando o Brasil marcava um gol, o povo haitiano comemorava junto. Não era a seleção deles perdendo. Era como se fossem todos brasileiros naquele momento. Cada gol era uma explosão de alegria coletiva, um alívio, uma descarga emocional de meses de terror e angústia. Os jogadores perceberam isso. Roberto Carlos, após o jogo, disse que nunca sentiu tanto peso numa partida na vida. Não o peso da pressão, o peso da responsabilidade de representar algo maior que um resultado. Ao final da partida, muitos jogadores desceram até a beira do gramado para interagir com a torcida. Ronaldinho tirou fotos, abraçou crianças, distribuiu camisas, e o Haiti chorou, de alegria. O jogo ficou conhecido para sempre como o Jogo pela Paz. Mas a realidade, como sempre, voltou. Os 2 dias que se seguiram ao jogo foram marcados por uma trégua espontânea. As gangues se retiraram, os tiroteios pararam. As ruas, por um momento, respiraram. Mas quando o avião brasileiro decolou de Port-au-Prince, levando de volta os jogadores, os comissários técnicos, a equipe toda, a guerra voltou. Os grupos rebeldes voltaram às ruas. Os assassinatos continuaram. A violência que havia sido colocada em pausa recomeçou do ponto onde havia parado. É uma das coisas mais amargas dessa história. O futebol pode criar momentos de paz, pode unir, pode fazer esquecer, mas não pode, sozinho, resolver o que décadas de pobreza, exploração e abandono construíram. O Haiti seguiu sofrendo. A MINUSTAH ficou no país até 2017. O Brasil liderou essa missão por anos. E mesmo com todo o esforço, o Haiti continuou sendo um dos países mais vulneráveis do mundo. O terremoto de 2010 destruiu o que restava da estrutura do país. Mais de 200 mil pessoas morreram. E o futebol? O futebol guardou aquela memória. Como um testemunho de que, mesmo no pior dos momentos, a humanidade ainda consegue encontrar alegria. Agora, falando de Copa do Mundo. O histórico entre Brasil e Haiti é absolutamente avassalador. 3 jogos ao longo da história. 3 vitórias do Brasil. Em 1974, no Mundial da Alemanha, o Brasil goleou por 4-0. Em 2004, o famoso Jogo pela Paz, 6-0. Em 2016, na Copa América Centenário, 7-1. Somando os 3 jogos, Brasil marcou 17 gols.
Haiti marcou apenas um. É uma diferença técnica e histórica absurda. No ranking FIFA atual, o Brasil está na 5ª posição, depois de sair do empate com Marrocos na primeira rodada. O Haiti está em 83º lugar. A diferença de qualidade é enorme. O Brasil chega para esse jogo precisando de uma vitória. O empate com Marrocos na estreia deixou a equipe em situação delicada no grupo. E com Neymar fora, ainda se recuperando de lesão e impossibilitado de jogar na fase de grupos, a responsabilidade se divide entre os demais. Mudanças no time titular são esperadas. Ajustes táticos após os erros da primeira rodada são necessários. O Brasil precisa vencer, e vencer bem. Mas o futebol de hoje mostrou que nenhum jogo é fácil, que seleções menores, zebras, surpresas acontecem o tempo todo. O Haiti vai entrar em campo sem a pressão de ganhar, com a liberdade de quem não tem nada a perder, e às vezes é justamente aí que acontecem os milagres. Em 2004, o Brasil foi ao Haiti e deu ao povo haitiano algo que nenhuma arma, nenhum diplomata e nenhuma resolução da ONU conseguiu dar naquele momento. 2 dias de paz, 2 dias de alegria, 2 dias onde crianças brincaram nas ruas em vez de se esconder das balas. Esse é o poder do futebol na sua forma mais pura. Hoje, esses 2 países se encontram de novo, mas dessa vez com o mundo assistindo. O Brasil vai querer os 3 pontos. O Haiti vai querer fazer história. E nós, como sempre, vamos estar aqui para assistir, sentir e lembrar que por trás de cada jogo há histórias que vão muito além do placar. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais por vir nessa Copa do Mundo. Até o próximo jogo e que vença o melhor. Vai, Brasil!